Eu posso xingar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mariana Lobato. Sou o Monge Tai. Hoje nós vamos de um tema que todos gostam. Eu sei que você gosta. E é um assunto tabu, né? Que é sexualidade e Tantra. O que é o Tantra? Rapaz, O vamos termo lá. Tantra, ele se refere às escrituras que eram feitas em tecidos. Então tem-se uma ideia de que, hoje em dia, que a palavra Tantra está ligada a sexo. Né? Na verdade, antigamente não era isso. Então, Tantras eram as escrituras. A linhagem dos Fanchi ela é considerada como uma linhagem tântrica. A gente chama de Tantra Yoga superior, A sua linhagem. olhando através do ponto de vista indiano. Os taoístas eles têm muita liberdade em relação à sexualidade. Então, não é uma coisa que tem o patriarcado como muito forte, no sentido de que a função da mulher é servir o homem, ou a função do homem é prover a mulher, mas dentro do taoísmo tem uma equinanimidade, é a palavra? Nossa, é. Uma Eu igualdade adorei. maior entre esses dois princípios. Mas Tantra não quer dizer sexo, Tantra não quer dizer sexualidade necessariamente. A gente pode falar que Tantra fala sobre o amor, Tantra fala sobre os processos em que a energia sobe, né, nutre a cabeça, depois desce e nutre o coração. Mas não necessariamente isso é feito através do sexo, porque o Osho popularizou esse processo. Né? Então lá eles têm essa coisa do sexo livre, etc. A linhagem Fanchi ela tem um aspecto de cultivo mais individual. A gente pensa que na hora de fazer sexo com uma pessoa, apesar de você poder usar técnicas, o ideal é que você não esteja praticando em cima da outra pessoa. Pensando, agora vou mover tal ponto energético enquanto faço penetração, essas Mas coisas. eu queria aprender a fazer isso. Vou mexer o ponto que a pessoa... Eu A acho gente isso não. tem esses estudos, isso se chama artes de câmara. Eu já fiz. Qual foi o retiro que a gente fez, Mona? Gente, ninguém fica pelado, tem nada a ver. Depende. Droga. Fica assim. Depende. Então, esse que eu fiz, não rolou isso. É mais um contato íntimo consigo mesmo, consciência corporal, enfim, bate-papos, práticas. Gente, sensacional. Indico para todos os retiros aqui no mosteiro. Eu fiz, você também pode fazer. Então, é só chegar. Se a origem do termo Tantra não é sexo, como foi chegar, qual foi o trajeto para que se chegasse às práticas sexuais? Porque o Tantra fala sobre o processo de vazio. Aliás, cada linhagem tem os seus próprios textos tântricos, né? Mas, via de regra, quando a gente fala em Tantra Yoga, a gente está falando sobre esses processos de vazio e os processos do amor. Mas tem linhagens tântricas, por exemplo, que são celibatárias. Como é que você... O que se vende aqui no Ocidente muito é uma coisa chamada de massagem tântrica, ou sexo tântrico. Tá bem alta, né? Na verdade não existe um texto antigo dos tecidos que ensina a fazer massagem sexual. Isso é uma aplicação desse conhecimento. Não existe isso de vou massagear a outra pessoa sexualmente e ela vai se iluminar. Então isso é uma aplicação mais moderna desse conhecimento e é muito útil, é muito bonito, principalmente para quem tem trauma ou tem que liberar essa energia. Como as pessoas têm amarras sexuais, gente, o medo de falar sobre o próprio prazer, sobre o prazer do outro. Né? E às vezes a gente acha, não, eu tenho uma vida sexual saudável, então não tem problema. E às vezes a pessoa ali guarda no íntimo alguma coisa, alguma questão que não consegue ressignificar. Em que o tal pode colaborar nesses casos assim, de traumas causados pelo sexo, pela questão invasiva do sexo, ou mesmo estupros e abusos, enfim. Inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reintegrar o ser com todo o processo dele. Então, qualquer trauma que a gente sofre, ele particiona a nossa consciência no meio. Então, é como se fosse eu, aquele acontecimento, e eu depois daquele acontecimento. Então, a primeira coisa é reintegrar. No caso da sexualidade, tem que reintegrar o processo sexual com o resto do corpo.
tem que trabalhar para que se limpe o que distancia a nossa sexualidade do que a gente sente. Apesar do Brasil ter a fama de ser muito liberal, na verdade o nosso povo é muito castrado sexualmente. Muito, eu também concordo. O sexo é visto como uma coisa que tem que ser escondida, que é uma coisa... Que é suja, feia. Suja, feia. As pessoas reprovam as pessoas que são bem resolvidas uma sexualmente. coisa sacana. Né? Que louca. Uma pessoa que é bem resolvida, tem sua sexualidade bem resolvida, é criticada, né? É assim, é compreendida às vezes até como promiscuidade, né? Uma pessoa que gosta e se declara E uma coisa que o tal tem que é livre, uma pessoa que é livre. Muito forte é que tem homens santos, que são travestis. Tem prostitutas, que são consideradas mulheres santas, grandes imortais, grandes realizadas, grandes conhecedoras dos mistérios das existências. Tem assassinos, tem de tudo. O tal abraça todo mundo. O taoísmo se relaciona com os chakras ou não? Tem relação com os chakras. A nossa alquimia central não é pensada em trazer as cores para os chakras e essas coisas. A gente trabalha para mover a energia e depois a gente trabalha para trazer caminho para que ela possa ser sublimada. Né? Que nesse aspecto é muito próximo ao que os tantras propõem. No entanto, para a gente o cultivo central não é ficar meditando nesses pontos, mas a gente tem que estabelecer a base, né? Que seria a Kundalini? Seria como se fosse a Kundalini, mas a base para a gente é estabelecer a energia do umbigo, estabelecer a energia do coração, estabelecer a energia da cabeça, para que essas forças possam se integrar. Esse é um processo tântrico, né? Estabelecer a origem, estabelecer o amor divino e estabelecer a luz divina. Inclusive no ato sexual. Tem algumas linhagens que elas têm passo a passo do que fazer, por exemplo, quando o homem vai ter ereção, quais são todos os passos que tem que ter, a mulher todos os passos que tem que ter, como juntar essas duas partes. A gente tem 84 posturas sexuais dentro das artes de Misericórdia, Câmara. 84. O povo tá custando a dar conta de fazer uma, rapaz. Isso, tá, isso porque são... o povo tem dificuldade. Isso são as práticas de cura dentro da sexualidade. Então você pode fazer determinada postura para ativar mais um órgão, para trabalhar mais algum processo. Né? Então a gente vai parar por aqui. Esse bate-papo dos órgãos pode ser o nosso próximo tema, que aí o monge vai explicar pra gente qual a relação dos órgãos do corpo com as partes de saúde, as partes emocionais, as partes sexuais, as partes mentais. Sexuais, porque não é isso que o foco desse vídeo. Vamos por partes. Vamos por partes. Assim como o vucu-vucu. Tem que também devagar, né, gente? Não vai se acelerar, não é monge. Gente, essas camisetas são as camisetas do mosteiro, tá? Lindas e maravilhosas pra você ficar com seu sex appeal, com a sua energia sexual ativa. R$35 mais frete, gente, pra você seduzir o quê? Né? E, além de tudo, você vai estar colaborando aí pra manutenção da existência desse mosteiro maravilhoso que beneficia tantas pessoas, que tem várias curas espirituais e várias práticas de autoconhecimento. Uau. Muito obrigado. É isso. Obrigada. Curte, compartilha, cutuca. Não sei nem se usa o cutuque mais no Facebook, mas se você não estiver fazendo nada, vai lá e cutuca. Se uno case